Ó, a questão aqui agora é a Coreia do Norte avançando contra a Ucrânia, mano. Coreia do Norte avançando contra a Ucrânia. O que será isso, né? Lembrando que a Coreia do Norte tem um alinhamento ali com a Rússia, né? E também tem alianças, né? Compromissos, né? Acordos militares, né? Então, vamos lá. Vamos lá para os Estados Unidos. Eliseu Caetano nos aguardando, porque na ONU, os Estados Unidos alertaram contra a possível presença de tropas da Coreia do Norte em ajuda à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A participação dos soldados estrangeiros contra a Ucrânia foi alvo de críticas do presidente Volodymyr Zelensky na última semana. E o Eliseu tem atualizações sobre isso. Para começar, Eliseu, quantas tropas teriam sido enviadas? Você tem essa informação? Oi, Lívia. Muito bom dia novamente para você, para o Colombo e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. Sim, temos essa informação. São cerca de 10 mil soldados que, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seriam enviados da Coreia do Norte para apoiar a Rússia na contra a Ucrânia. Aliás, o alerta foi dado pelo Volodymyr Zelensky também na ONU, onde o embaixador adjunto dos Estados Unidos, Robert Wood, afirmou que Washington já está consultando os aliados sobre as possíveis implicações desse movimento. Esse alerta foi emitido após advertências de que Moscou teria pago um alto preço para Pyongyang em troca deste apoio militar, Lívia. A acusação foi feita pelo presidente Volodymyr Zelensky, que afirmou ainda que essas tropas norte-coreanas seriam preparadas para entrar em combate já no próximo dia 1º de novembro. A Coreia do Sul relatou que mais de 1.500 soldados norte-coreanos já foram enviados à Rússia para treinamento. Se confirmado isso, marcaria um aprofundamento perigoso das cooperações militares entre os dois países. O Kremlin, consultado, não confirmou o envio das tropas, mas negou que a cooperação com a Coreia do Norte seja contra terceiros, Lívia. O Wood, que é o embaixador adjunto dos Estados Unidos lá na ONU, destacou que se essas informações forem verdadeiras, será muito prejudicial para a atual aldeia global. A embaixadora do Reino Unido na ONU, a Barbara Woodward, e o embaixador sul-coreano alertaram que Pyongyang provavelmente exigirá uma compensação significativa, possivelmente envolvendo armas nucleares, em troca dessa contribuição militar. A Coreia do Norte está sob sanções da ONU desde 2006. Mano, Walter, você troca arma nuclear por 10 mil norte-coreanos? Os caras trocam, né? Que isso, cara? 10 mil pra eles. Pô, 10 mil morrem em uma semana lá no conflito, pô. Isso. Eu acho isso aqui muita fumaça, é pra pouco fogo, né? Vamos lá. Coreia do Sul afirma que 1.600 já foram enviados para lá. 1.600 soldados não é nada. Agora, eu vi uma notícia hoje falando em 1.600 forças especiais. Aí já é diferente. Mas, no conflito ali com a Ucrânia, Putin vai colocar uma outra bandeira para dar o pretexto de entrar em uma bandeira francesa, inglesa, num conflito ali, a OTAN entrar de vez, faz sentido? Agora, quem tá mais preocupado com isso aí? A OTAN, a Europa ou a Coreia do Sul? Me parece que preocupa mais a Coreia do Sul, né? Porque essa aliança da Coreia do Norte com a Rússia, esse fortalecimento a ponto de chegar nesse nível aí de fortalecer o programa nuclear norte-coreano, coloca deixa em ameaça o parceiro lá dos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul, né? Mas vamos ouvir mais aí para saber se é números mais impactantes que esse. Devido aos seus programas nucleares e também de mísseis balísticos. Essas sanções foram reforçadas ao longo dos últimos anos com o apoio da Rússia. Esse possível envolvimento norte-coreano no conflito ucraniano levanta aí muitas preocupações sobre o agravamento das sanções, das tensões, melhor dizendo, internacionais, e também sobre a troca de inteligência e tecnologia militar entre Moscou e a Coreia do Norte, o que poderia desafiar ainda mais, segundo a ONU, os esforços diplomáticos para conter aí a proliferação nuclear. E claro que daqui de Washington, da capital americana, a gente vai continuar, Lívia, acompanhando todos os desdobramentos dessa situação, e eu volto ao longo da programação para atualizar essa ou outras informações. É com vocês no estúdio. Tá combinado. Obrigada pelas informações, Eliseu Caetano, direto lá dos Estados Unidos. Bom, continuando.
O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kim Hong-kyun, expressou as graves preocupações de Seul sobre o recente envio de tropas norte-coreanas à Rússia. Ele pediu em comunicado a retirada imediata e o fim desse tipo de cooperação militar. Nesta segunda-feira, o governo sul-coreano convocou o embaixador russo em Seul para denunciar o apoio das tropas de Pyongyang a Moscou em sua guerra na Ucrânia. Quase 1.500 soldados das forças especiais norte-coreanas já estariam na Rússia e, em breve, devem ser transferidos para a frente de batalha. Seul destacou que o fornecimento de armas e tropas norte-coreanas à Rússia constituía uma ameaça considerável à segurança não apenas da Coreia do Sul, mas também da comunidade internacional. Já Moscou garante que a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte ocorre no âmbito do direito internacional e não é direcionada contra os interesses de segurança sul-coreanos. A OTAN, que não confirmou a presença de tropas norte-coreanas, advertiu que a presença representaria uma escala significativa no conflito entre Moscou e Kiev. As relações entre Pyongyang e Seul pioraram nos últimos meses, e a Coreia do Norte, que possui armamento nuclear, se aproximou da Rússia, aliada do regime norte-coreano desde a sua fundação após a Segunda Guerra Mundial. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul convocou o embaixador russo em Seul para protestar contra o que chamou de envio de tropas norte-coreanas para a Rússia para lutar na guerra contra a Ucrânia. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Grieco Holtz. O vice-ministro das A questão não é a luta na Ucrânia, né? A questão é o que qual é a contrapartida para a Coreia do Norte, né? Cerca de 1.500 militares foram enviados para a base da Rússia. E provavelmente militares de alta qualidade. Agora, a Coreia do Norte vai expor e vai perder os seus melhores soldados, suas melhores operações especiais na guerra da Ucrânia. Esses caras vão ser expostos, né? Na linha de frente ali, né? A Rússia precisa disso. O que me parece aí é uma ponta do iceberg, né? De muita coisa aí que pode estar relacionado, né, nesse acordo e preocupando não só a Coreia do Sul, mas um indicativo também para a OTAN, né? Dessa escalada do conflito. Quando que isso começa a ser um conflito de várias nações envolvidas? Já está acontecendo, em algum momento, né? Em algum momento isso aí vai escalar de uma forma absurda, né? Começa aí no silêncio ali, fora do radar, todo mundo está sendo monitorado, em algum momento isso aí avança, né? Aí a OTAN entra de vez, a OTAN entrou de vez, Coreia do Norte, outros aliados da Rússia, virou já um conflito aí de várias nações, várias bandeiras, né? Uma coisa é apoio militar, outra coisa é dinheiro, né? Outra coisa é soldado com bandeira de uma outra nação, né? Lutando junto. Aí o negócio fica mais quente, né? Vamos nessa. Relações Internacionais da Coreia do Sul, Kim Yong-kyun, expressou grave preocupação pelo envio recente de tropas norte-coreanas à Rússia. Em comunicado, ele pediu a retirada imediata e o fim da cooperação militar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Pyongyang de se preparar para enviar 10 mil soldados à Rússia, pedindo uma reação forte dos países que reconhecem o envolvimento crescente da Coreia do Norte na guerra. O governo sul-coreano convocou o embaixador russo para denunciar o apoio militar de Pyongyang a Moscou. Estima-se que 1.500 soldados norte-coreanos já estejam na Rússia, com transferência iminente para a frente de batalha. Seul alerta que o fornecimento de tropas e armas pela Coreia do Norte representa uma ameaça significativa à segurança global. Moscou, no entanto, defende que a cooperação está dentro do direito internacional e não afeta a segurança sul-coreana. A OTAN, sem confirmar a presença de soldados norte-coreanos, alerta que tal movimento seria uma escalada significativa no conflito entre Moscou e Kiev. Depois de uma conversa entre Zelensky e Biden, a gente tem o anúncio parte dos Estados Unidos de... Professor Ricardo Marcílio, cada dia mais cabeludo, cara. Olha isso. Kiev. Depois de uma conversa entre Zelensky... Cadê o carequinha, cara? Vai lá e conheça o canal do professor Ricardo Marcílio, muito bom. Vamos ouvir, sempre com comentários, muito bom. Já foi nosso convidado aqui mais de uma vez. Um ótimo camarada, vamos nessa.
Zelensky e Biden, a gente tem o anúncio parte dos Estados Unidos de 425 milhões de dólares para o governo ucraniano, inclusive com Zelensky apresentando seu plano da vitória não só para o Biden, mas para o parlamento do país. Dentre outros pontos, ele fala de uma necessidade de ajuda cada vez maior, visto que sim, soldados norte-coreanos e equipamentos norte-coreanos já estão no campo de batalha, e além disso, manda um recado bem importante sobre a necessidade de entrar para a OTAN com uma garantia que a Rússia vai ser obrigado a negociar um acordo com a Ucrânia. Será que os países ocidentais vão aceitar? Vai lembrar, pessoal, que a própria Coreia do Norte falou sobre a convocação de militares e fala mais de 1 milhão nas últimas 24 horas, não só pela Ucrânia, mas também pelo conflito com a Coreia do Sul, e o próprio Washington Post relata um pouquinho sobre o posicionamento dos países ocidentais acerca do plano da vitória. E o Zelensky também deixou claro, tanto para o parlamento ucraniano, como em declarações públicas, que a Rússia ela vem se fortalecendo, principalmente com a ajuda da China. A China, segundo a Ucrânia e os próprios países ocidentais, não é que a China ajuda diretamente o conflito, mas a China, por exemplo, ela vende equipamentos, vende maquinários, enfim, que estariam compactuando, estariam ajudando a Rússia a produzir os seus próprios equipamentos militares. Mas principalmente E fortalece... deixa eu ver se ele vai falar. a Coreia do Norte. E a gente falou sobre isso ontem, inclusive. E fortalece também a economia, né? Comprando, né, o gás, comprando as coisas da Rússia, né? Então, vende e compra, faz negócio, faz comércio, né? Né? Poxa, galera, veja no vídeo de ontem. Eu coloquei para vocês que a Coreia do Norte e a Rússia já tinham anunciado, quando a gente teve uma visita, Kim Jong-un e Rússia, um acordo mútuo, um acordo de defesa mútua, em que a Coreia do Norte ela se compromete a defender os russos em caso de uma agressão externa contra a Rússia e vice-versa, né? Ou seja, a Rússia também se comprometeria a defender os norte-coreanos contra algum tipo de agressão regional que acontecesse. Agora está sendo aprovado pela Duma, pelo parlamento ali dos russos, e claro, não há nenhum tipo de indicação que haja uma contradição, ou seja, aparentemente o acordo vai acontecer. Nisso, a gente teve, por exemplo, ataques que foram feitos recentemente em posições, por exemplo, em Briansk, que, segundo a Ucrânia, já teriam pegado em equipamentos norte-coreanos que estavam destinados aos russos. A Coreia do Norte talvez não tenha os equipamentos mais tecnológicos, mas o que a Coreia do Norte tem é inventário, sempre falo para vocês. A Coreia do Norte é um país que investe muito no setor militar e que está em guerra desde 50. Professor, a guerra foi de 50 até 53. Isso foi a guerra deliberada ali, né? Em 53, a gente teve a assinatura de um armistício, de uma espécie de cessar-fogo, mas a guerra de fato nunca acabou. E com as medidas atuais que a gente vem percebendo entre Coreia do Sul, Coreia do Norte, o envio de drones, que falaremos daqui a pouco, a retórica militar e os gastos militares tendem a aumentar ainda mais. Tanto que existe parte da mídia ocidental, que foi corroborado pela fala do Zelensky, que coloca que a Coreia do Norte já está enviando, inclusive, militares. Os números, claro, eles são muito imprecisos, mas a gente fala de cerca de 10 mil militares norte-coreanos que já estariam instalados em posições da Rússia e até mesmo em áreas invadidas ou ocupadas pela Rússia no solo ucraniano. Esses militares aparentemente não estão exatamente no campo de batalha, mas atuando na retaguarda, atuando como engenheiros, consolidando ali posições e liberando que militares mais experientes russos, que hoje estão exercendo essas funções, consigam ir para frente de batalha. Ou seja, não é um número muito importante, 10 mil, mas talvez seja o início de uma parceria mais estratégica. De novo, essa fala, essa visão não é confirmada pela Rússia e não é confirmada pela Coreia do Norte. Inclusive, como eu falo para vocês, numa guerra híbrida, numa guerra informacional, talvez o Zelensky divulgar a informação que existem militares norte-coreanos já no campo de batalha seja uma espécie de motivador para fazer com que a OTAN se movimente um pouco mais. Meu Deus, até a Coreia do Norte está participando, além de Belarus, além de países ali ajudando a Rússia, a gente tem a presença agora dos norte-coreanos. A Coreia do Sul, por exemplo, ela se... Cara, olha só. O Zelensky precisa manter, né, a comunicação e a guerra da Ucrânia em evidência o tempo todo, né? O tempo todo vem relatos, conhecimento de inteligência onde ele fica chamando a atenção e pedindo ajuda da OTAN, né? Ele tá fazendo o papel dele, né? Agora, essa aliança, né, na retaguarda, engenheiros, militares ali, né, que não estão diretamente no campo de batalha. Isso não acontece na Ucrânia? Não tem americanos, não tem ingleses, não tem franceses, não tem nada disso na Ucrânia? Fora os contratos, né, de
de PMC, e tem um monte de outras nações ali também, né? Então isso aí é fato. Agora, cara, a Rússia receber 1.500 soldados norte-coreanos é um impacto forte nesse conflito? Eu não consigo ver, cara. Eu não consigo ver. Quem conseguir analisar isso aí dentro de uma realidade fica se projetando o que isso pode acontecer, né, cara? Que isso é um indicativo, que é só numa especulação extrapolando o que realmente tem, o que realmente é. Do lado da OTAN, mano, Walter, imagina lá, mano, o norte-coreanozinho lá, com o uniforme russo, ninguém vai perceber, né? Se o cara estiver no campo de batalha. Não tem como, né? No campo de batalha, um cara morto lá, um norte-coreano. E é o Putin que vai dar esse start aí. Agora, é importante que a Coreia do Norte esteja morta, né? Sozinha, isolada. E por isso que eu disse que quem mais vai ficar preocupado aí é a Coreia do Sul, pô. É a Coreia do Sul. Pode. Ah, que absurdo. A Rússia. Pô, virei Russete agora, né? Fazer uma pontuação aqui. A gente viu semana passada que a Coreia do Norte destruiu alguns acessos ali próximo ali à Coreia do Sul, né? Então, assim, obviamente que a Coreia do Sul ela vai se preocupar, é um sinal de alerta. Aconteceu na semana passada a destruição de pontes, agora a Coreia do Norte mandando ali soldados, né, em troca de armamento. Então é óbvio que a Coreia do Sul vai ficar com a orelha em pé e vai chamar a atenção. Ó, tá acontecendo essa movimentação aqui, hein? Então, eu acho que a Rússia, 1.500 soldados, 10.000 que seja, não vai fazer diferença para os russos. Agora, em troca do armamento para a Coreia do Norte atacar a Coreia do Sul, faz total sentido. A preocupação da Coreia do Sul em alertar isso daí. Teu ponto é um ponto interessante. O que eu ia colocar, cara, é o seguinte. A Ucrânia, que eu já coloquei, né? A Ucrânia, ela precisa estar com esse negócio vivo o tempo todo para receber esse apoio da OTAN. Ambos os lados trabalham a comunicação, a propaganda. E não pode ter outra bandeira, porque senão o conflito passa a ser direto com outros países. Então você pode fazer acordo, você pode receber equipamento militar, você pode receber ajuda financeira, você pode receber tudo. O que você não pode é ter dois exércitos oficiais lutando contra uma outra nação que tem compromisso de ser defendido por outras potências. Então, a Coreia do Sul tem acordo com os Estados Unidos, com o Ocidente, e a Coreia do Norte quer ter com a Rússia. Foi que eu ia virar Russete. Isso. Aí foi quando tu começou a falar. Cara, isso é uma ameaça? É uma ameaça para a Coreia do Sul. Mas a Coreia do Sul ter o mesmo compromisso com os Estados Unidos também não é uma ameaça para a Coreia do Norte? Agora, mas a Coreia do Norte é comunista, é isso e aquilo. Tudo bem, beleza. Mas assim, cada um vai buscar o seu interesse. Seus aliados... A Ucrânia não quer ter OTAN com ela? Sim. O Putin vai querer ter a China, vai querer ter o Irã. E aí, cada lado vai fazer barulho, né? Então, os Estados Unidos vão lá na ONU e vão alertar, a Coreia do Norte vai alertar e o Putin vai falar. É isso mesmo. O que o Putin não pode fazer é botar esses soldados na linha de frente com bandeira norte-coreana lutando por ele. Território russo, né? Em território russo e invadindo território ucraniano. Isso ele não pode fazer. Se ele fizer, né? E a Ucrânia
recebe ajuda, certamente de militares americanos, franceses, ele tá alemães, treinando lá. tudo, polonês, tudo. Sim. Mas não pode estar lá como exército oficial, porque senão escalou o conflito, né? Vamos lá, a tensão cresce e Rússia promete ajudar Kim Jong-un contra a Coreia do Sul. Ué. Porque se tem um acordo, agora, em que situação? Recentemente, Rússia e Coreia do Norte assinaram um tratado que prevê ajuda militar multa, caso um dos países seja agredido. Então, se Coreia do Sul agredir Coreia do Norte, tem esse acordo. Da mesma forma que tem Taiwan, tem Japão, tem, etc, né? Vamos. Se posicionou e falou que a Coreia do Norte participando do conflito, dando o lado ali dos russos, é uma coisa extremamente séria e que deve ter algum tipo de repercussão, algum tipo de retaliação por parte da OTAN. Enquanto isso, Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores da Rússia, viu claro o pronunciamento do Zelensky. E falou, Zelensky, então, está querendo que uma condição prévia, porque, de novo, não temos informações de qual seria esse plano da vitória. Mas a mídia coloca aqui o domínio de Kursk, região que foi invadida pelos ucranianos e que os russos estão retomando no ritmo bem lento, tá? A consolidação de Kursk com uma espécie de moeda de troca. A ideia é que a Rússia teria que pagar pela reconstrução da Ucrânia e a ideia também que a Ucrânia deveria pertencer à OTAN. Essas são as condições que aparentemente existem nesse plano da vitória do Zelensky, além de eventuais outras. A Maria Zakharova deixou bem claro que o Zelensky aparentemente odeia o seu próprio povo, porque se ele coloca essas condições e exige que a OTAN forneça mísseis de longo alcance, consolide o domínio de Kursk, que tenha a participação da Ucrânia na OTAN, isso significa que estaria empurrando a OTAN para a guerra, ou seja, estaria empurrando a Rússia para um conflito nuclear, inclusive contra os ucranianos. Ela até falou, né, claro, num tom jocoso, que o Zelensky tem fobia de ucranianos, porque se ele considerar essas medidas como medidas boas para a Ucrânia, quer dizer que ele odeia o seu próprio povo. Será, pessoal, que de fato esse plano da vitória vai dar certo? Até porque, galera, a gente teve informações um pouco mais precisas do Washington Post. O Washington Post ele fez uma análise sobre esse plano da vitória, e eu diria que para o Zelensky não foram exatamente boas informações. Segundo o Washington Post, o plano da vitória não é exatamente o que o Ocidente esperava. Tudo porque é muito mais uma espécie de lista de desejos do que o Zelensky aparentemente gostaria de ter, mas que não é um plano factível e que, nesse momento, as vantagens territoriais e as vantagens estratégicas estão muito mais do lado dos russos. Segundo o próprio Washington Post, tá? O exército russo, ele continua avançando em Donetsk, em Lugansk, há uma clara exaustão de tropas ucranianas e líderes ucranianos inconformados com a péssima qualidade dos seus combatentes no campo de batalha, visto que cada vez novas pessoas estão sendo recrutadas e o cara está sendo convocado com pouco treinamento militar. A gente tem falta de armas e equipamentos. A gente teve até, coloquei para vocês, galera, um produtor de drones ucranianos, que talvez seja o tipo de armamento que teve o maior sucesso nas últimas ofensivas ucranianas e conseguiu atingir pontos muito estratégicos de refino de petróleo, áreas de bases militares, mas faltam equipamentos e uma queda no ritmo de apoio ocidental. Aparentemente, por exemplo, a Alemanha, que deve reduzir pela metade a sua ajuda, os Estados Unidos, que talvez com a vitória do Trump ou do Vence, corte também ajuda ucraniana, e outros países aparentemente menos motivados, poderia ser um indício que o plano da vitória não está avançando. A gente já teve palavras de figuras importantes. Por exemplo, Stoltenberg falou, que é o ex-líder da OTAN, agora é o Mark Rutte, né? Que a Ucrânia deveria considerar fazer uma paz nos moldes da Finlândia, colocando a guerra entre a União Soviética e Finlândia de 39 a 40, em que a Finlândia cedeu cerca de 10% do seu território e consolidou uma fronteira relativamente segura. Agora com a Finlândia entrando para a OTAN, né? Enfim, não é mais tão seguro assim para os russos e para os finlandeses também, claro. A gente teve, por exemplo, o próprio presidente da República Tcheca, o Petr Pavel, colocando que o Zelensky deveria ser realista, que as fronteiras não voltariam a ser o que eram em 1991, ou seja, na época do fim da União Soviética, com Crimeia, região de Kherson, Zaporizhia e por aí vai. Ou seja, aparentemente o Ocidente não ficou muito satisfeito com esse plano da vitória. É isso, né? A narrativa e a propaganda ucraniana do Zelensky é ótima, né? Mas quando tu vai para a realidade é diferente, né? E essa vitória passa por uma entrada, né? A lista de desejo aí dele, né? Com a OTAN.